Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula, né? As últimas aulas a gente falou sobre os educadores, sobre a definição dos materiais didáticos, suas características e, e sobre a sua classificação. E agora, finalizando a parte do livro, a gente finalizou nas últimas aulas. Eu postei 3 ou 4 vídeos no meu canal e a minha colega Paula, que é minha companheira de trabalho, ela postou no dela também. O dela é do Paula Ramalho. Quem tiver curiosidade para ter sequência também nas aulas, vai lá no canal dela para ver o restante da aula do livro, né? E hoje eu achei muito interessante também, como a gente faz o curso EAD, a gente falar do material didático, né? E a sua adaptação para o EAD, né? Que é o que nós vivemos, nós estudamos pelo EAD, pela universidade à distância, né? E a gente sabe que por muitos anos o livro, né, ele foi um material didático mais utilizado no processo de ensino e aprendizagem. Mas aí com a vinda das tecnologias, né, com o advento da tecnologia, a evolução da tecnologia, isso mudou muito, né? E paralelo, né? Dessa forma, ele paralelo ao uso do livro, os sistemas de ensino, eles incorporaram esses avanços e passaram a utilizar diversos tipos de materiais didáticos para propiciar ao aluno, né, conhecimento, formação intelectual, social e cultural também, né? A gente sabe que o livro didático, ele é fonte de informação. E para o professor, para o docente, ele é um guia de ensino, né, e apoio informacional para ele exercer sua profissão. Enquanto que para nós, estudantes, ele é um material rico em conteúdo para nosso processo de construção do conhecimento, né? O livro didático, ele é um exemplo, né, de material didático que a gente tem. Nós podemos considerar que o material didático, ele é o elo entre aquele que transmite e o que recebe informação, como já foi falado nas últimas aulas, né? De forma que todo material, seja físico ou digital, ele propicia determinado aprendizado específico, como, por exemplo, o das ciências ou de um novo idioma, né? O Bandeira, ele nos mostra que o tipo de material, ele é caracterizado de acordo com o suporte no qual se materializa o conteúdo, ou seja, se ele é impresso ou em formato digital, por exemplo, assim para que se possa pensar na elaboração do material, né? Antes é preciso determinar para qual fim se destina, né? Aí é a época da construção, a forma que o conteúdo será apresentado, os recursos tecnológicos disponíveis, tudo isso o professor tem que pensar e elaborar antes, né? Antes de usar o material didático. No ensino presencial, há interação interação física, né? Entre o educador e o educando, né? E nessa modalidade de ensino, o livro didático, ele é um indutor do diálogo permanente, né? Através dele e com o uso da metodologia adequada, né, o professor conduz o conteúdo auxiliando o estudante na construção do conhecimento. Mas já na educação à distância, pelo EAD, o professor e o estudante, eles não se encontram presencialmente, né? Não há esse encontro. Mas ainda, ele é também, o livro, né? Ele é também um diálogo entre interação pedagógica, né? Mas ainda assim o diálogo e a interação pedagógica deve existir, né? Por mais que o professor não esteja ali presencialmente, né, tendo a comunicação com o aluno presencialmente, mas o diálogo e a interação pedagógica deve sempre existir, né, para que haja um aprendizado, né? Aí o material didático no EAD, ele é também responsável por essa tarefa, né? Sua construção precisa, então, ser pautado no uso de recursos tecnológicos, igual a gente está usando hoje,
que possibilita a comunicação e a interação entre os agentes envolvidos no processo educacional, né? Entre o professor e o aluno, né? Segundo o Bonfim Suzuki, o EAD nasceu no século XVIII, né? Com o ensino por correspondência, não existia o computador, essas coisas assim. Então, o ensino era por correspondência, né? No século XVIII, né? Porque o EAD nasceu no século XVIII. Quer dizer, com o objetivo de levar a população mais carente educação básica e preparação para o trabalho, né? Aí tinha o ensino por correspondência. Já no século XX, temos registro das primeiras experiências na busca por metodologias de ensino com o uso de rádio, né? De televisão, e assim ele consolidou como modalidade de ensino, né? Com esse alcance e graças ao avanço tecnológicos, né, sobretudo, com o surgimento, a popularização do acesso à internet, né? Com o avanço da internet, então isso mudou, tipo, antes o ensino que era por correspondência no século XVIII, no século XX já mudou, né? A forma, né, do ensino, do EAD. Nos anos 90, o EAD ele ganhou força com programas de formação continuada de professores de rede municipal e também da rede estadual. E em 96, com a promulgação da lei da LDB, a EAD se tornou efetivamente uma política pública, né? No século XXI, foi devidamente decretada, regulamentada, né, pelo Decreto 9.057, de maio de 2017, no qual seu artigo 1º menciona que considerasse educação à distância a modalidade de educação na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorra, né, com a utilização de meios e tecnologias de informações, comunicação, acompanhamento e avaliação compatíveis, né, entre os outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, o EAD ele não surge, né, como forma de substituição à educação presencial. Eles são complementares. Em ambas formas, né, tanto no ensino presencial como no EAD, o professor ele continua sendo o agente mediador da informação. No EAD, esse papel ele é realizado, né, por meio de uso de tecnologias e dos meios de comunicação, né, como mecanismo propulsores do processo de ensino e aprendizagem à distância. Então, o professor ele continua sendo o mediador, mas da informação, né, mesmo que seja no ensino à distância, mas esse é feito por meio do que? Da tecnologia, da internet. A gente, o computador, o professor grava a aula e manda pelo computador e o aluno assiste. Então, o meio que o professor tem de passar as informações é por meio, né, do computador, da internet, né, do meio de comunicação. Ele usa as tecnologias para isso, pelo EAD. Segundo o Lime Rocha, o EAD ele apresenta como modalidade de ensino que vem para superar dificuldades, né, relacionadas a situações geográficas, sociais, econômicas e profissionais. Além disso, os avanços tecnológicos, eles possibilitaram a consolidação do EAD ao longo do século XX, permitindo a disseminação do conhecimento através do ciberespaço, né, como uma via para a ação educativa. Para quem não sabe, o ciberespaço, ele é um espaço virtual, né? Ele é um espaço virtual composto pelo computador e usuários conectados na rede de internet, né? E agora a gente vai falar sobre as tecnologias e a elaboração do material didático, né? Com a incorporação das tecnologias, o material didático no EAD, ele se tornou um elemento central, uma vez que não pode haver a presença física, né, do educador e do educando, e é ele o responsável por mediar a comunicação entre o professor e o estudante.
né? Assim, o desafio é utilizar ferramentas tecnológicas que promovam, né, a comunicação entre os sujeitos do processo do ensino-aprendizagem. Para Gary, 2018, a união da tecnologia com a educação ele permite ao docente dinamizar as aulas e a ação pedagógica. Mas isso não é uma coisa, algo, né, pronto, né, e acabado. Ele vai sendo construído durante todo o processo educacional, né? E para se produzir, né? Para se produzir um material didático, o professor, né, ele tem que ter, né, requer, né, que tenha flexibilidade, conhecimento e domínio, né, domínio tecnológico, por parte do docente, para que ele possa desenvolver sua prática educativa à medida que as interações com os discentes acontecem. E é preciso que o professor também ele saiba escolher adequadamente os recursos, né, mais adequados aos objetivos de aprendizagem e os contextos formativos. Né? Ele tem que saber escolher os materiais e os recursos, né, que ele vai utilizar para ele chegar no objetivo que ele quer, né, de aprendizagem, né, para ele passar realmente a informação que ele pretende, né, para o aluno. A produção do material didático é também a atividade que faz parte da prática docente, independente do ensino, seja do EAD, seja do ensino presencial. Ferreira aponta para a gente que essa produção ela deve nortear os objetivos da aprendizagem no conjunto de fatores envolvidos no ensinar. Na EAD, a produção de um material didático, ele depende, né, da criatividade do professor, da mídia digital, das estratégias pedagógicas, né, utilizadas, né, por meio do qual ele vai concretizar sua intenção de levar conhecimento, né, ao público-alvo, são seus alunos, né? O uso das tecnologias na educação, ela constitui um verdadeiro avanço no âmbito das práticas pedagógicas. O domínio das ferramentas tecnológicas, ele possibilita, né, criar diversos materiais didáticos com várias funcionalidades a serem exploradas e que podem ser incorporadas no trabalho docente. Nesse aspecto, é evidente a importância, né, da tecnologia, de informação e comunicação, o DIC, né, das inovações tecnológicas na educação. Para vocês, para quem também não saiba, tecnologias, informação e comunicação, tem como sigla o DIC, é o conjunto de recursos que, através de hardware, softwares e telecomunicações, possibilita tratar a informação e auxiliar, por exemplo, no setor de indústrias, finanças e nos processos de ensino e aprendizagem. No âmbito educacional, as DICs, eles fortaleceram o ensino presencial. E no EAD, eles criaram, né, espaços de interação virtual, tais como os chats, os blogs, os fóruns, as videoconferências. A gente, por ensino à distância, a gente vê muito isso, né? A gente já passa por tudo isso. Além de plataformas digitais, também conhecidas por ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Que viabilizam maior interação entre os professores e os estudantes. O ambiente virtual de ensino e aprendizagem, ele qual seja um sistema ou software com diversas ferramentas e funcionalidade de auxílio ao docente na elaboração de material didático, é um gerenciamento de recursos, né, disciplinas, entre outros. Além disso, né, o AVIA, como ele é chamado, ele possibilita ao estudante, dentre de muitas outras funções, o acesso ao conteúdo e a realização de atividades propostas pelo professor, tanto como as atividades de maneira individual ou coletiva. Dentre os diversos tipos de aves disponíveis, nós citamos o Moodle, que em português quer dizer
ambiente de aprendizado modular orientado ao objeto, né? Que é um dos mais populares. Ele é utilizado em diversos países e o Moodle, ele é uma sala de aula online, né, dinâmica, com várias funcionalidades por meio das quais os professores e estudantes eles podem se conectarem para o desenvolvimento de itinerários formativos, trocas de conhecimento e construções de saberes, né? Aí, agora tem os principais, né, os princípios, né, principais, não me desculpe, os princípios para a elaboração do material didático, né? Quais são esses princípios? No EAD, as dicas, eles são utilizados para disponibilizar conteúdos e também proporcionar interação, né, entre os professores e os estudantes. Atualmente, as tecnologias digitais, eles têm sido responsáveis por despertar a curiosidade, o interesse de estudante, né, auxiliando no desenvolvimento, né, da sua autonomia e na criação da postura mais ativa, na busca e na construção do conhecimento. Diante disso, a forma com que o material didático é apresentado passa a assumir um papel de destaque, né? É importante como o material didático é apresentado, porque aí ele ganha um destaque. Segundo o Matos o Rosalim Santos Cruz, na EAD, a apresentação do curso fica a cargo do material didático. Por isso, sua produção requer trabalho cuidadoso, de modo a construir um material atrativo e de fácil compreensão. Objetivo, e que proporcione interatividade entre o estudante e o conteúdo. Então, devem ainda fazer com que eles queiram ir além, ou seja, estimular a autonomia e a busca por novos conhecimentos, né? A partir dos estudos de Lima e Santos, a gente fez eles criaram os principais critérios, né, que podem nortear a elaboração do material didático no EAD, né, de forma que ele seja um produto com qualidade didática e cumpra no seu papel, né, o diálogo entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Na elaboração do material didático, tem que se conhecer a estrutura do curso, né? Conhecer a estrutura do curso, quer dizer, o material didático, ele é responsável por orientar o desenvolvimento e a dinâmica do processo do ensino e aprendizagem. Assim, é preciso que a elaboração do material didático ele seja concebido em concordância com o currículo e a proposta pedagógica do curso. É preciso determinar que o conteúdo ele seja organizado, né, por módulos, blocos ou unidades. E também nas estratégias de ensino e aprendizagem, de modo que o aluno ele compreenda o encadeamento de assuntos e de elementos interativos, que além de motivacionais, proporcionem curiosidade e autoconhecimento, né? O outro tem que ter linguagem clara e acessível. Para quê? Para superar a distância física na EAD, o material didático ele deve fazer uso de linguagem simples, né? Clara e acessível, nos moldes de um diálogo. O discurso presente no material didático ele deve envolver o aluno de forma que o aluno consiga identificar e compreender os elementos que estão sendo ensinados, na verdade, me desculpe, que estão sendo ensinados. O conteúdo tem que ser de acordo com o perfil do curso. O projeto pedagógico do curso, ele é responsável por direcionar o conteúdo adequado à formação do aluno. Né? Nesse sentido, elaborar o material didático para o EAD é preciso organizar e quantificar os conteúdos, tanto os blocos, quanto as unidades, quanto os módulos. De modo a fazer com que a aprendizagem seja leve e sem sobrecarga para o estudante, né? O próximo é o layout.
O layout é a parte muito importante na elaboração do material didático. Não se trata apenas da construção textual, né, mas também do uso de gráficos, mapas, é, mapas mentais, charges, é, fluxogramas, elementos interativos e audiovisuais, tais como simulações, vídeos, fóruns e as redes sociais. Né? Esses elementos na EAD, além de proporcionar dinamismo na aprendizagem do conteúdo, ele contribui para que o aluno adquira o senso de autonomia, né? E proativa, à medida que permite a ele trabalhar em conjunto, estabelecer diálogo e socializar conhecimentos com seus colegas, né? Através das redes, né, do layout, vídeos de simulações, né, audiovisuais, ele pode ter, né, esse layout ele proporciona o dinamismo no aprendizado do conteúdo e também da autonomia do aluno, né? E o próximo é o feedback como facilitador de aprendizagem. Na EAD, há pouca ou nenhuma interação, né? Direta, vamos dizer, a interação direta entre o professor e o aluno. Dessa forma, o material didático, né, na EAD, ele pode e deve apresentar elementos que proporcionam ao educando rever o conteúdo, né, e assim aumentar a capacidade de aprender o conteúdo. Nesse aspecto, o Garcia Arédio, ele sugere que o material didático na EAD contenha, entre outras estratégias, resumo, né, ao final de cada unidade de capítulo, indicação de aplicação prática do conteúdo, do cotidiano, e proposição de atividades que retomam a leitura do conteúdo do capítulo. Isso é muito importante, né, para que o aluno consiga entender melhor, né, o conteúdo dado, né, guardar, né, na mente o conteúdo dado. Isso é muito importante. Nós vamos finalizar aqui, pessoal, e na próxima a gente vai ver as ferramentas digitais na produção de material didático na EAD, né? E os sistemas, né, de armazenamento, onde que pode ser armazenado, né? Na nuvem e tal. E aí a gente vai dar continuidade, né? Que é um tema bem importante, né? Então, muito obrigada a todos e fica o meu convite para vocês estar presente na próxima aula e até a próxima. Aguardo vocês.